Gente, eu vou direto ao ponto. Nem passou ainda a ressaca da eleição dos Estados Unidos. Eu tô vendo muita gente já se apressando para encontrar culpados pela eleição do Donald Trump. E o engraçado é que os culpados são sempre os outros. Tô vendo eleitores democratas, políticos, jornalistas progressistas, políticos democratas, mas aqui também no Brasil, né, cientistas políticos, eleitores, pessoas que são engajadas na política, e isso é muito bom, né? Quero deixar aqui enfatizado, é muito bom que as pessoas estejam mais engajadas na política, mas eu tô vendo todo mundo apontando o dedo para os outros, sem olhar, sem tentar entender de fato o que aconteceu. E eu acho que ainda é cedo para ter diagnósticos muito precisos sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, me parece perigoso, leviano, muitas dessas pessoas simplesmente saírem atirando para tudo que é lado. Eu vi um jornalista americano falando que uma coisa que a gente ouviu muito aqui na eleição de 2018, na eleição na qual o Bolsonaro se elegeu, é de que não é exatamente uma surpresa, que o Trump não é uma exceção da sociedade americana, mas ele representa parte dessa sociedade. Veja que em 2016, claro que já tinha muitos alertas sobre essa figura histriônica, parecia que o Trump tinha sido um grande acidente ali participando daquela eleição, porque até o ano anterior ele era um apresentador um empresário de sucesso, rico, mas um apresentador de reality shows. E foi quando ele anunciou que ele ia ser candidato no ano seguinte. Muita gente não levou a sério, mas o fato é que ele foi candidato e ele venceu a eleição contra Hillary Clinton. E a gente vê muitos erros dessa eleição de 2016, da postura da própria Hillary, do jeito que ela tratou os eleitores que estavam insatisfeitos com a gestão que vinha de Barack Obama, sem tentar entender, sem tentar conversar de fato com esses eleitores e entender quais eram as suas reivindicações. Pula para 2018, quando chega a nossa vez de dar essa ré na história mesmo, né? Parece que a gente tava tendo a gente teve um retrocesso muito grande com a eleição do Bolsonaro, que se elegeu com um discurso muito radical, antissistema, apesar de estar no poder há 30 anos, e deixava muito claro quais eram as intenções dele, a forma com que ele tratava as mulheres, o espaço onde ele via as mulheres na sociedade. Teve um movimento que foi muito forte, mas não o suficiente para barrar a eleição dele. Quando a gente chega em 2020, tem, enfim, uma série de coisas acontecendo, pandemia e tal. Mas eu acho que é fundamental olhar para esse momento. Muita gente tem convicção, por exemplo, que Trump teria sido eleito de novo em 2020 se não tivesse acontecido a pandemia. Apesar de que ele não foi protagonista do caos exatamente como a gente viveu aqui no Brasil, ainda que ele tenha tido uma postura negacionista em várias questões e tenha contribuído para a polarização nos Estados Unidos, que já era muito grande, e na questão da Covid ficou ainda maior, com a coisa do fique em casa, não fique. Os Estados Unidos viveu restrições muito maiores do que a gente teve aqui no Brasil. O fato é que ele comprou as vacinas, as coisas aconteceram com uma velocidade muito mais rápida. No Brasil, não. No Brasil, eu não tenho a menor dúvida que se o Bolsonaro tivesse feito uma gestão da pandemia minimamente civilizada, tivesse tido uma postura minimamente civilizada, ele teria sido eleito no primeiro turno em 2022. Mas, enfim, vimos a popularidade dele cair muito. Havia analistas políticos falando que talvez ele nem chegasse ao segundo turno, mas ele chegou. Não só chegou, como perdeu por uma margem muito pequena de votos. Mesmo assim, com essa sociedade tão dividida, com várias informações sobre
os eleitores, como o leitor pensava, como o leitor se dividia, quais eram as coisas que o leitor levava. Ainda assim, com todos esses acontecimentos, a gente continuou ouvindo a mesma explicação de que o brasileiro é machista, racista, homofóbico. O discurso identitário cresceu e não serviu absolutamente para nada a não ser para aumentar essa polarização. A gente viu poucas pessoas no debate público tentarem entender o que motiva tanto esse voto no Bolsonaro em 2022 quanto esse voto em Trump em 2024. É só você pegar todos os levantamentos para ver que, assim, 45% das mulheres votaram no Trump. Quase metade da população latina dos Estados Unidos votou no Trump. Ele teve também uma grande votação, uma parte, pelo menos, de votação de pessoas negras. São todos misóginos, racistas, homofóbicos. Eu estava vendo um programa nos Estados Unidos agora e um comentarista político dizendo que essas mulheres, esses latinos, esses negros, são tudo isso, racistas, misóginos, homofóbicos e por isso votam nele. Será que é isso mesmo? Comentário interessante que eu vi, que eu acho que talvez seja o começo de uma discussão e de uma análise mais profunda e séria sobre o que aconteceu, é de que os democratas, na verdade, trataram o eleitor com muita arrogância. Isso bate um pouco com o que eu falei essa semana na central do Mesa, na participação que eu fiz no dia seguinte à eleição. Kamala Harris começou uma campanha muito pró-positiva, falando de propostas, levando algumas ideias do que ela tinha para o que seria a sua gestão. Em muitos casos, não era muito claro como ela ia fazer, mas pelo menos me parecia que ela estava conversando com esse eleitorado. A partir de um momento, me parece que houve uma mudança na estratégia de campanha que começou a atacar muito a pessoa Donald Trump, falar dos perigos à democracia, e eles existem mesmo, ninguém está dizendo que eles não existem. O grande problema disso é que tudo que Kamala Harris, os próprios editoriais dos jornais americanos que declararam apoio a ela, estavam falando que as pessoas já sabiam. As pessoas sabem o que o Trump é. As pessoas sabem o que ele faz, do mesmo jeito que as pessoas sabem o que o Bolsonaro é, o que ele faz. Mas eu acho de verdade que essas pessoas assumem que essa postura dele, essa figura, esse personagem que ele mostra na frente das câmeras e a forma com que ele fala com a sociedade, não vai interferir no dia a dia delas. Ela não está preocupada, ela não está olhando, por exemplo, a influência que ele pode ter nas leis do Congresso americano, ao nomear pessoas, enfim, que vão estar na Suprema Corte americana, ou, por exemplo, com essa Câmara e esse Senado com tantas pessoas conservadoras. As pessoas não estão olhando para isso, estão olhando para um momento da vida que talvez seja só um momento antes da pandemia, que as suas vidas pareciam melhor, e querem essa vida de novo. A gente tem visto essa bandeira do Make America Great Again ser levantada pelas pessoas. Só que as pessoas esquecem que o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Então, o próprio discurso do Trump, ele é um discurso que está velho, mas é o discurso mais próximo, que se aproxima mais dessas pessoas, de mulheres, inclusive, de negros e de latinos, dessas pessoas que votaram nele. É um raciocínio um pouco curto demais colocar a conta da eleição do Trump nos preconceitos de parte desse eleitorado. Mas é nisso que as pessoas têm se agarrado muito. Agora, para mim, o bolo da cereja foi um comentário que eu vi de uma intelectual brasileira, dizendo que, na verdade, a culpa disso tudo que a gente está vivendo é do esquerdomacho. Do esquerdomacho que abraçou o discurso contra o identitarismo, do esquerdomacho que não tem compromisso com as pautas
femininas de verdade, do esquerdomacho que na verdade está ainda servindo de alicerce para que o patriarcado continue no poder. É o tipo de discurso que só serve para quê? Para a pessoa ganhar dinheiro, para vender curso e ganhar dinheiro. Mas quem está em volta parece desesperado para ser enganado. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu tenho visto muita gente querer dizer que não, o identitarismo não tem nada a ver com isso, que isso é uma retórica fascista para dizer e contra os movimentos sociais. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou feminista, eu levanto essa bandeira e outras bandeiras de outros movimentos sociais. Mas eu também sou muito crítica a esse radicalismo que a gente tem visto nos movimentos, que acabou sendo chamado de identitarismo. Esse identitarismo tem sim culpa no cartório. E dentro do que eu vi de análises sobre esse momento, tem uma coisa que eu recebi num grupo que eu estou participando de um estrategista democrata que deu uma entrevista para uma TV americana, para CNN, na verdade. E eu acho que a declaração dele é muito pertinente, eu quero ler para vocês, porque eu acho que vale a pena começar a partir desse ponto, fazer essa reflexão a partir disso que ele está colocando aqui. O que isso tem a ver com a gente? Tudo, porque a gente viu o que aconteceu nas eleições municipais e 2026 está aí. O bolsonarismo, com essa vitória do Trump, botou o narizinho para fora da lama e está respirando plenamente. Tá muito faceiro, o Bolsonaro está querendo ir para a posse do Trump. Eduardo Bolsonaro estava na noite da vitória do Trump, na terça-feira, na casa do Trump em Mar-a-Lago. Então é um bom momento para as pessoas que de fato estão preocupadas com a eleição de 2026, com a volta do bolsonarismo, ou de repente eleger alguém ainda mais radical do que o Bolsonaro, porque claro que isso é possível. Vou ler aqui para vocês então o que ele diz. Vou falar algumas verdades difíceis. Não somos mais o partido do bom senso. E essa é a mensagem que os eleitores nos enviaram. Quando nos dirigimos aos eleitores latinos como latins, com X, né? Linguagem neutra. Quando nos dirigimos aos eleitores latinos como latins, por exemplo, porque isso é o politicamente correto a fazer, isso faz com que eles pensem que nem vivemos no mesmo planeta que eles. Quando temos medo de dizer aos universitários que se estão destruindo o campus da Universidade de Colômbia porque estão insatisfeitos com alguma política, tomando espaço e impedindo outros estudantes de aprender, isso é inaceitável. Mas estamos tão preocupados em não afastar um ou outro grupo em nossa coalizão que nem sabemos o que dizer quando pessoas comuns olham para isso e dizem: espera um pouco. Eu mando meus filhos para a faculdade para aprenderem, não para queimarem prédios e estragarem gramados, certo? E por aí vai. Quando colocamos pronomes depois de nomes e dizemos ela, dela, ao invés de simplesmente dizer se eu te chamar pelo pronome errado, me avise, desculpe, não vou errar de novo, mas paramos com o discurso de virtude e falamos com as pessoas como se fossem normais. Não há nada que eu vá dizer a Sheer Michael, que é um comentarista da CNN, que eu não diria a você ou qualquer outra pessoa. Eu falo a mesma língua para todos. Mas não é isso que os democratas fazem. Estamos sempre tentando adaptar nossa fala de maneiras diferentes, porque nossos grupos de foco ou pesquisas mostram que tal coisa agrada a tal público. Mas as pessoas comuns não pensam assim. Isso não é bom senso e precisamos voltar a ser o partido do bom senso. Joe Biden não é responsável por isso, nem Kamala Harris. Esse é um problema que os democratas têm há anos. Eu venho falando sobre isso há, não sei, provavelmente 10 anos. Precisamos voltar a ser o partido do bom senso, de forma que as pessoas olhem para nós e digam: entendemos vocês, apreciamos o que vocês dizem porque falam a nossa língua. E até fazermos isso, devemos parar de culpar os outros por nossos próprios erros. Essa, para mim, é uma fala muito sensata, equilibrada e é um começo de uma autocrítica. Mas o que eu quero pegar dessa fala é trazer para cá.
Eu tenho visto alguns políticos de esquerda começarem a colocar o pé no freio, a desacelerar, a pelo menos tentar parar de falar só para um público específico, porque senão a gente está muito perdido. Agora, os políticos têm feito isso porque, claro, são muito espertos, estão vendo esse movimento lá fora, estão começando a dar ouvidos, enfim, às críticas que têm sido feitas aqui. Esse estrategista está falando que ele fala isso há 10 anos, eu talvez fale isso há também, esse tempo todo. Eu sou colunista da Folha há 10 anos e eu faço críticas a esses excessos dos movimentos sociais há muito tempo e apanho por isso também. Esses políticos aqui no Brasil já estão começando a olhar para isso, mas abaixo deles, essa massa eleitoral de esquerda que está viciada nesse discurso identitário e nesses exageros identitários e colocar todas as pessoas em caixinhas de preconceito. Então, esse aqui é racista, esse é machista, esse é misógino, esse é homofóbico. Essas pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo. E é por isso que continuam fazendo o quê? Culpando os outros. Quando tem que olhar para si mesmo e começar a pensar por que exatamente figuras como Bolsonaro se elegem, figuras como Trump se elegem. Será que os Estados Unidos é tão preconceituoso desse jeito? Será que o Brasil é tão preconceituoso desse jeito? Ou, como eu falei anteriormente no vídeo, essas questões são questões secundárias na hora da decisão do voto. As pessoas querem saber como é que elas vão pagar a conta, que tipo de escola seus filhos vão frequentar, que tipo de aposentadoria elas vão ter, que tipo de serviço de saúde elas vão poder acessar. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a olhar. Lá em 2018, Mano Brown foi lá naquele encontro do PT e falou: o PT precisa voltar para a base. Não é só isso, não é só voltar para a base, é realmente rever as suas prioridades, o seu discurso e conversar não só com a sua base, mas eleitores que se afastaram dessa base e eleitores que hoje preferem qualquer coisa, qualquer tipo de político, qualquer alternativa a votar em políticos que lá no passado diziam ter preocupação com o bem-estar social. É um desafio, eu acho que na semana que vem a ressaca talvez já tenha passado, as pessoas consigam respirar um pouco, recobrar o equilíbrio e travar diálogos e debates mais sensatos. Ou não. Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Tem um tipo de política diferente acontecendo. Nos últimos 10 anos, parece até que as pessoas enlouqueceram. A gente sabe que o que mudou é a maneira como nos relacionamos. Pela primeira vez na história da humanidade, não somos mais agrupados porque calha de nos conhecermos em algum lugar físico. Não, não mais. Agora é por um mecanismo que nos organiza por sermos parecidos uns com os outros. Estamos convivendo cada vez mais com gente que pensa igual, que tem os mesmos gostos, os mesmos interesses. Esse fenômeno tem muitas consequências. Os movimentos populistas autoritários são todos frutos do remapeamento das redes sociais. Quando estilhaça a geografia e entregamos aos algoritmos a missão de recriar nossa rede social, quebramos também a possibilidade de fazermos acordos. Apostamos na fragmentação, na tribalização. Não nos reconhecemos mais como parte de um mesmo conjunto, como parte de um mesmo povo. Você quer entender o mundo que o algoritmo criou?